Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou Fábio e este é mais um dos nossos momentos especiais de se debruçar sobre o texto bíblico para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. Então vai lá, leia o capítulo 12 do livro de Deuteronômio, depois vem para cá e vamos juntinho aqui meditar no capítulo 12, a parte 1. Episódio número 719 hoje, 9ª temporada, 9º livro da Bíblia, capítulo por capítulo. Você encontra disponível aí esse trabalho fantástico de exposição bíblica, essa pregação expositiva, um trabalho que traz uma bagagem teológica muito grande, de comentaristas, tudo aquilo que nós temos aprendido e ensinado ao longo de muitos anos aí da palavra de Deus. Vamos lá? Vocês estão bem? Eu espero que sim, que vocês estejam bem, e é joia demais ter vocês aqui, aqueles que sempre nos acompanham, aqueles que estão chegando agora, que a palavra de Deus te abençoe, te transforme, te renove, te purifique e abençoe o seu coraçãozinho nessa hora, tá bom? A entrada de Israel em Canaã, hoje nós vamos falar bastante sobre a destruição dos monumentos de idolatria. Era um comando divino para que o povo não pudesse se corromper ou imitar os costumes dos cananeus ali na Terra Prometida. Então, a entrada de Israel em Canaã, ela foi a entrada do verdadeiro conhecimento de formas puras de expressão de religiosidade. A adoração a Jeová era a própria antítese daquilo que esses altares, pilares e imagens esculpidas eram. O que o bosque escondia? Luxúria, sangue, através dos seus sacrifícios. Que sons eram ouvidos? Gritos alternados de angústia e o riso de devotos loucos. O que era o sacerdote dos deuses cananeus? Era o professor de todo vício, do qual seu Deus era o exemplo. O que eram os adoradores? As vítimas de todo infortúnio que a superstição ou a sensualidade podem gerar e que a crueldade pode acariciar. Porque o último vestígio dessas adorações odiosas não deveria ser removido da terra da morada de Deus. Veja em Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 ao 6. Deus queria a remoção total deles. Os únicos sentimentos que esses monumentos de um politeísmo obscuro, sugestivos de todas as espécies de maldade, impregnados de uma imundícia através dos ritos cruéis, lascivos, que eram associados a eles, poderiam despertar nas mentes dos devotos adoradores de Jeová. Eram aqueles de uma aversão inexprimível. Quanto mais cedo fossem varridos, melhor. Instintos morais saudáveis e vestimentas manchadas pelos desejos pecaminosos. Veja que ela removeu do meio de Israel, que obviamente teria se provado uma armadilha. Propensos por sua iniciativa à idolatria, quão certamente o povo teria sido atraído para ela se santuários de ídolos, altares de ídolos, bosques de ídolos estivessem se erguendo para tentá-los em cada esquina, encontrando seu olhar em cada cume da colina. Uma legislação sábia terá como objetivo a remoção de tentações. O negócio da legislação mosaica ali, como foi bem dito, era tornar o mais fácil possível para o povo escolher a virtude e o mais difícil possível escolher o vício.
O desígnio de Moisés de reunir a vida e a religião do povo em torno de um santuário central teria sido claramente frustrado se inúmeros lugares sagrados de reputação associados à antiga idolatria tivessem sido autorizados a permanecer ilesos de suas honras. No mesmo princípio, os missionários, a fim de evitar recaídas na idolatria, muitas vezes acharam necessário fazer com que seus convertidos coletassem seus ídolos e os destruíssem a todos, queimando-os talvez, ou jogando-os em algum rio. Os israelitas, eles foram instruídos a exterminar os cananeus em consequência de seus pecados, como já vimos, mas nesta passagem nós temos algumas injunções estritas dadas para destruir os locais de adoração que os cananeus usavam, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e sobre toda a árvore verde, embaixo de toda a árvore. Eles deveriam de fato destruir e não deveriam deixar nenhum vestígio restante da adoração cananeia. Assim como Abraão, seu antepassado, veio a Canaã para ser o expoente fundador de uma nova forma de religiosidade, um monoteísmo onde somente um Deus deveria e poderia ser adorado. Os descendentes são obrigados a expor a religião monoteísta, ainda mais fortemente, eliminando todos os vestígios do culto àqueles falsos deuses. A multiplicidade de lugares de culto cananeus realmente expressou o politeísmo do povo, que era adoração a vários deuses. Os cananeus acreditavam nos deuses das colinas, nos deuses dos vales, nos deuses do bosque, por isso eles erigiram altares com frequência sobre a terra. Não foi um senso da onipresença de um ser supremo, mas uma crença em uma multiplicidade de deuses, que levou a tal multiplicidade de lugares de culto. A terra estava poluída com ídolos. Cada árvore verde deveria ofuscar um deus. Altares, pilares, bosques abrigavam e cercavam imagens esculpidas. A profanação era gigantesca. Meus queridos, se o politeísmo se expressasse tão universalmente, então a associação a isso afirmaria na mente israelita um poder correspondente e levaria mentes fracas à ideia de que um ídolo era certamente algo no mundo, quando assegurava tal reconhecimento. Nenhum líder sábio poderia permitir que tais tentações permanecessem diante de seu povo. Portanto, os israelitas são instruídos a não poupar nenhum traço da antiga adoração. Era um dever neste caso, divinamente ordenado. Quando a alma insiste em provar o fruto de árvores proibidas, como uma questão de curiosidade, ela apenas repete o ato de nossos primeiros pais no Éden. Nenhum bem possível pode advir disso. Muita curiosidade alimentada apenas para a deterioração da alma e do corpo. Agora, isso teria sido um perigo para os israelitas. A adoração dos cananeus era tão sensual e horrível que quanto menos se soubesse sobre ela, melhor. Daí o comando para destruir todo o vestígio dela. Seria bom para os cristãos restringirem sua curiosidade com mais frequência do que eles fazem. Em muitos casos, seria bom se todo vestígio de práticas pecaminosas fosse destruído, em vez de ser preservado para satisfazer uma curiosidade ociosa. Se esses deuses de Canaã tivessem algum poder, seria de se esperar que eles reivindicassem sua majestade contra esses destruidores. Mas Israel nunca sofreu nada com a destruição da idolatria. O único perigo surgiu da destruição não ser tão completa, em alguns casos, quanto Deus pretendia que fosse.
O Evangelho de Jesus Cristo tem também seu lado intolerante, bem como seu lado tolerante. Aquele que não está comigo está contra mim, Mateus 12:30 diz isso. É bom perceber que o cristianismo não é uma questão fácil, não, tornando as coisas agradáveis em todos os aspectos da vida. Esse é um falso evangelho. Mas algo que requer uma conduta, às vezes severa e intransigente, muitas vezes. Nós podemos sofrer tanto por algo não esclarecido quanto por um apego a essas coisas não essenciais, em usos e costumes que ferem a santidade de Deus e desonra a sua majestade, a sua grandeza, quando envolve adoração a outros deuses. A idolatria era uma perdição, meus queridos. Deuteronômio 12, 1-4. A lição é antiga, mas ainda serve para nós hoje. O reverso da bênção é uma maldição. O abuso das melhores coisas é o pior. Na proporção em que qualquer instituição tem capacidade de se beneficiar, tem capacidade de prejudicar. O sol pode acelerar a vida ou matar. O templo é um trampolim para o céu ou uma armadilha do inferno. A estética deve ceder à ética. Se as criações da arte são inimigas dos interesses da retidão, elas devem ser afastadas. A vida eterna está além de todo preço. Tudo que afasta o homem do Deus vivo está condenado. O crescimento de uma planta envolve a morte da semente e a vida do corpo é sustentada por morte e renovação das células. A vida eterna vem pela morte do Filho de Deus. A vida interior de piedade é vivificada pela morte do eu. O verdadeiro amor a Deus é o ódio de seus inimigos. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Não é um evangelho que a gente escuta muito hoje em dia. A adoração deveria ser centralizada no único Deus. É completamente desnecessário que entremos aqui na crítica que tem sido feita a esta importante passagem como indicando algo pós-mosaico. As instruções em Êxodo não implicam necessariamente uma multiplicidade de altares ao mesmo tempo, mas sim alterações sucessivas de localidades em conformidade com as exigências da peregrinação do povo. Além disso, a adoração judaica implicava a centralização dela em contraste com a multiplicidade de lugares surgido do politeísmo. A ideia de um altar central está implícita na construção do tabernáculo no Sinai e toda a legislação que se reúne em torno dele. Acreditamos, portanto, que Moisés, ao formular aqui a centralização na adoração, ele estava apenas tornando mais claro o que já havia sido implícito. Abraão, ao estabelecer a nova adoração em Canaã, ele ergueu altares nos diferentes lugares onde Deus lhe apareceu. Seu intelecto refinado percebeu que era o Deus único que ele adorava nos diferentes lugares. Seus descendentes também, em sua peregrinação à Palestina, perceberam que era o Deus único que os chamava da coluna de nuvens para parar de vez em quando e erguer seu altar. E a quem eles adoravam ali, eles também sentiram que essa direção sobre um único altar central era necessário. O ideal de adoração para o qual a dispensação do Antigo Testamento, o altar central, o ideal de adoração para o qual a dispensação do Antigo Testamento apontava era quando os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4:23. Enquanto isso, era mais importante ter a unidade divina publicamente reconhecida e expressa por um altar central. Era nisso que eles deveriam mirar quando se estabelecessem além do Jordão. O holocausto, o sacrifício, a oferta alçada, etc., deveriam atingir seu clímax no comer diante do Senhor,
a oferta pacífica e na alegria que brota da comunhão. Este é o propósito de toda adoração. Esse é o propósito de toda adoração. Se a alegria não for alcançada, então os adoradores estão vivendo abaixo de seus privilégios. Deus reserva o direito de escolher o lugar central de adoração, versículos 10 ao 14 deste capítulo 12. Não é o que eles acham aconselhável, mas o que Deus direciona, que eles estão na localidade de adoração a seguir. Essa reserva é certamente muito significativa. Ela indica que na adoração, que é o pagamento da devida homenagem a Deus, sua vontade e sabedoria devem ser consideradas supremas. O direito de Deus, que o Deus tem em suas mãos, de indicar se ele deve ser adorado em um lugar ou em todos os lugares. Se esses deuses de Canaã realmente tivessem poder, por que não reivindicaram sua majestade contra aqueles que destruíram seus altares? Por que nós deveríamos permitir que qualquer vestígio de idolatria que corrompe a alma e destrói a comunhão com Deus permaneça em nossas vidas, meus queridos ouvintes? Vamos orar? E depois a gente está encerrando mais um episódio, tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu é tão lindo, Jesus. Nós sabemos que o Senhor nos chama para te adorar a Ti, somente a Ti, em espírito e em verdade. Livra-nos de tudo que roube a Tua glória em nossas vidas. Ensina-nos a discernir e rejeitar tudo que nos afasta de Ti, destruindo em nossos corações os altares da idolatria moderna. Que nossa adoração seja pura, centrada em Ti, que a Tua alegria seja o clímax de nosso culto. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos, te adoramos, te bendizemos, porque Tu és o único que é digno de ser adorado. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Amém, amém e amém.